Bom, muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma reunião do Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos de Formação Política do PSD. Hoje nós temos um enorme prazer de receber aqui para uma palestra para nós todos o Dr. Pedro Parente. Ele é engenheiro, tem longa carreira como gestor público e na iniciativa privada. Entre tantos cargos que ocupou, ele foi ministro-chefe da Casa Civil no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi ministro interino de Minas e Energia, também presidente da Petrobras, secretário executivo do Ministério da Fazenda e ministro do Planejamento. Longa carreira na área pública. Na iniciativa privada, ele já passou pelo comando de empresas como a rede RBS, a Bung Brasil e a BRF. Doutor Pedro Parente, seja muito bem-vindo ao Espaço Democrático. Muito obrigado. Doutor Pedro Parente, a Petrobras e a transição energética, a palavra é sua, por favor. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite. Realmente é uma coisa, para mim, nova, de estar falando sobre um tema relevante com uma fundação de um partido político. Porque, como a gente sabe, em geral, os partidos políticos, por sua atuação, especialmente no Congresso Nacional, tem tido outras preocupações do que propriamente uma visão do que é o interesse público e as necessidades do nosso país. Então, é uma plateia muito credenciada, agradeço aqui o convite mais uma vez. E aqui eu acho que são dois temas que cada um deles permitiria a gente discorrer bastante sobre eles, e aqui certamente tem pessoas que poderiam discorrer sobre eles melhor do que eu, mas a proposta foi de juntar as duas coisas, a Petrobras e a transição energética. Eu faço aqui uma abordagem que eu venho do geral para o específico, sendo no caso aqui o específico a própria Petrobras. Quando a gente fala da nossa realidade climática hoje, de um lado a gente tem essas notícias de recordes sucessivos das temperaturas globais, ondas de calor mais frequentes e intensas. Uma informação que eu li recentemente, não é apenas que as ondas são mais frequentes e mais intensas, mas quando elas passam, elas terminam num nível mínimo sempre superior à onda anterior. E é também um negócio por si só muito preocupante. Eventos extremos, como secas, enchentes, incêndios, furacões, uma crescente, estou falando aqui perto do nosso deputado que conhece muito bem esse assunto, crescente convicção científica sobre pontos da chamada irreversibilidade climática, ou seja, nós estamos falando aqui de tipping points, isso pode chegar a um ponto, se é que não chegou já, de não voltarmos, de não conseguirmos reverter isso, estarmos condenando o mundo realmente a viver num ambiente cada dia mais hostil. E uma questão que se coloca também é em que medida e de que forma continuará a pressão social e reputacional, especialmente sobre as empresas, porque o que também se observa é que as empresas estão, diante desse quadro que eu vou mencionar na sequência, estão, digamos assim, perdendo um pouco a preocupação de deixar claro que certos compromissos que assumiram no passado não estão mais firmados em pedra como estavam, especialmente no chamado escopo 3. Isso depois podemos falar, assim, com mais detalhes. E aí, quando a gente olha o cenário global, como que regiões e países estão se comportando perante essa situação que, enfim, eu acho que ninguém mais tem a coragem de dizer que isso não está acontecendo, embora um ou outro a gente já escute. O que a gente vê no mundo é uma fase aguda de reconfiguração geopolítica e energética, uma profunda e crescente fragilização do consenso sobre a descarbonização. Os Estados Unidos, depois da chegada do Trump, um foco na soberania e em combustíveis fósseis, uma completa deslegitimação da agenda climática americana e global,
A Europa mantém, né, uma visão de uma agenda climática mais séria e comprometida, mas com atenuações regulatórias e um pragmatismo energético após a crise do gás provocada pela greve entre Ucrânia e Rússia. A China, mesmo investindo substancialmente em renováveis, assim, muito à frente dos Estados Unidos, mas ela usa a transição como um motor de crescimento e mantém o carvão como um pilar de segurança energética. Para eles é muito relevante o tema da segurança energética, apesar de todo o avanço que é comendável realmente nas renováveis, ainda mantém o carvão como um pilar de segurança energética. É uma situação parecida, talvez não tão parecida assim. A Índia atinge metas renováveis de maneira antecipada, mas sustenta forte investimento em carvão, também com a preocupação de segurança energética. A conclusão que a gente tira desse quadro todo é que, mesmo antes dos impactos das medidas do Trump, o aquecimento, os impactos do aquecimento global já se agravavam e as perspectivas agora são altamente pessimistas e preocupantes. E no Brasil? Bom, no Brasil vocês estão assistindo, o Congresso aprovou recentemente esse projeto de lei 2159 de 2021, que representou a maior alteração da regulamentação ambiental em 40 anos. Alguns aspectos negativos é que permite o licenciamento por autodeclaração online para diversas atividades, sem o EIA-RIMA, cria uma licença ambiental especial para obras estratégicas com tramitação simplificada e reduz a participação da FUNAI, da ICMBio e do IFAM em áreas não demarcadas. Aumenta, como riscos, temos o aumento de desmatamento, enfraquecimento das salvaguardas socioambientais e da judicialização, obviamente, reações muito fortes dos ambientalistas, do Ministério do Meio Ambiente e entidades da sociedade civil. E tem aqui um aspecto, talvez pudesse ter sido evitado, é a aprovação ocorrer às vésperas da COP, né, trazendo aí um alto impacto internacional e prejudicando fortemente a reputação do país. Aquele momento que deveria ser um momento de festejar o país como um país que tem um zelo especial pela política ambiental, com este fato aqui, é um fato concreto, fica muito difícil. Eu, no entanto, queria chamar a atenção que eu vejo que a aprovação desse projeto ele representa aquele clássico movimento pendular, onde excessos da regulamentação e da respectiva implementação do quadro anterior provoca uma reação que leva este quadro regulatório para o outro extremo. Está faltando ponderação, está faltando conversa, né? Porque realmente aqui havia sim excessos, eu sou daqueles que acreditam que havia excessos anteriormente, mas o novo quadro certamente é muito ruim e pior do que o quadro anterior. Então, o que a gente vê é que a transição energética, né, vive um paradoxo. A pressão por descarbonização, que continua tão ou mais necessária do que antes, ela é desafiada pela conjuntura global. A demanda por energia continua aumentando, com necessidades crescentes de energia firme em curto e médio prazo, ou seja, energia firme, que é uma palavra importante, é segurança do fornecimento. Esse aumento de demanda ele não conseguirá ser atendido imediata e majoritariamente por fontes renováveis. E a gente tem aqui agora um novo fator, né, dos últimos talvez 3 a 5 anos, de demanda adicional por energia relevante, a explosão dos data centers e da inteligência artificial, que já correspondem a cerca de 2 a 3% do consumo global de energia e vai crescer. Né? Todos sabemos que a inteligência artificial demanda muita energia. Houve um desses líderes e CEOs de empresas de inteligência artificial que perguntou
foi perguntado quanta energia gasta quando alguém coloca um obrigado ali agradecendo. Deve dar umas 20 horas de energia processando aqui. Achei um pouco exagerado, mas enfim. E o contexto brasileiro na transição energética? Aqui o país tem uma foto muito bonita. Né? 88% da eletricidade brasileira vem de fontes renováveis instauradas em 2024. As hidrelétricas representam 60% da geração elétrica total. As fontes fósseis representam somente 10 a 12% da matriz, quando a média global é de 59%. Quando a gente considera toda a energia, a participação das renováveis, não apenas energia elétrica, varia de 45% a 50%, que é muito superior às médias de outros países. Isso coloca o Brasil com a maior incidência de renováveis na matriz energética global e uma matriz com a menor intensidade de carbono entre as grandes economias. A nossa expansão futura tem sido, porque claramente não entrou todas ainda em funcionamento, concentrada em solar e eólica, 54 gigawatts de capacidade de geração solares instaladas em 2025. Nós temos amplas oportunidades também em biogás, em combustíveis renováveis de segunda geração, o etanol de segunda geração, por exemplo. E o nosso desafio é garantir a segurança do fornecimento e a estabilidade da rede. Com isso, eu encerro essa parte inicial. A gente fala do contexto da energética, né, da transição energética global e do país. E agora, então, vai falar da Petrobras, empresa da qual tive a honra de ser presidente. A projeção, uma discussão que sempre havia, e continua existindo, quando ocorreria o pico da produção de petróleo no mundo. Eu me lembro que, quando eu cheguei lá, se dizia que o pico da produção se daria na década de 50, depois passou para 2040. É uma discussão infindável, mas uma coisa se tem certeza. Na ausência de novas fontes, como o pré-sal brasileiro, a produção brasileira vai atingir um pico em 2030, com cerca de 5,3 milhões de produção de 5,3 milhões de barris por dia, que é uma senhora produção. Portanto, sem novas descobertas, declínio a partir de 2031. Isso traz para a Petrobras um risco de queda no indicador, reservas provadas, eu vou falar mais sobre isso, barra produção anual, caso não haja uma reposição profunda. Em 2024 até teve uma reposição até atípica, superior àquilo que foi produzido no próprio ano. Né? A incorporação de reservas foi superior àquilo que foi produzido no próprio ano. E as possibilidades de ampliação disso são, é muito comentado, a famosa margem equatorial e a bacia de Pelotas. Mas aqui tem uma seguinte pergunta. Quanto tempo leva até que você tende? Hoje a gente tem só perspectivas de bacia, né, da margem equatorial e Pelotas. Para a margem equatorial, se estima no mínimo de 4 a 5 anos, num cenário otimista, para que a ANP possa ofertar áreas com descobertas comerciais. Isto é, primeiro tem a exploração então procura identificar se os poços que foram encontrados, eles definem de fato uma área comercial, né? Porque um poço só não define uma área comercial, você tem que delimitar o campo e ver se aquele campo tem realmente uma possibilidade comercial. Isto se os atuais blocos exploratórios da margem equatorial tiverem sucesso. Depois disso, nós temos 7 a 10 anos para a produção.
Depois disso, um plano de desenvolvimento de um ano. E aí a construção das plataformas, dos sistemas de produção. Isto tudo considerado leva a um ciclo completo do poço ao chamado first oil, de 9 a 13, 15, às vezes 20 anos. Por que este dado é importante? Nós estamos nos deparando, para falar de novo aqui sobre a relação reserva-produção, uma possibilidade que daqui a, vamos dizer, 25, daqui a 5 anos, comece o declínio da produção da Petrobras. Com estes prazos aqui, me parece já decretado que nós vamos assistir uma redução da produção da Petrobras. Quando a gente olha a Petrobras hoje, 75% da produção é pré-sal. O resto da produção já são em outros campos também em fase declinante. 85% da geração de caixa operacional da empresa, o EBITDA, né, que é o que eu faria agora, 85% do EBITDA depende do petróleo. Nós tivemos uma fase, eu vou me permitir falar muito positivamente da fase que eu estive na Petrobras, mas começou em 2015, eu estive lá em 2016, 2018, uma fase de muita disciplina, desinvestimento, de incorporação de uma visão estratégica, nós vamos falar sobre isso também. E agora a gente tem um novo ciclo, com desafios muito grandes da transição, como já coloquei aqui, e o retorno da politização da empresa. A gente observa a repetição de erros do passado, né, um forte enfoque novamente na estatização do refino, com o início de investimentos de novo em refinarias que tiveram alta polêmica em preços que foram contratados, um enfraquecimento muito grande da governança, seja por permitir a participação de pessoas não qualificadas no conselho da empresa, como também um aparelhamento da gestão com a entrega de vários cargos relevantes ao sindicato, e relatos que foram admitidos pela empresa, mas ela não tinha outro também não tinha, de que ela cogita voltar à distribuição do combustível. Ou seja, ela vendeu a BR Distribuidora e cogita voltar à distribuição do combustível, que é realmente uma coisa altamente preocupante. Mas aqui, para mim, o que eu queria chamar a atenção nesse capítulo da Petrobras hoje é que o principal desafio da empresa, sem dúvida nenhuma, é um desafio relevante, como eu mencionei, é a inexistência de uma visão estratégica que assegure fontes de receita futuras que possam reproduzir a receita que ela tem hoje. Quer dizer, a obrigação de qualquer empresa, e aqui tanto faz ser estatal ou não, é de garantir a sua sobrevivência, é de assegurar a continuidade do negócio. Isso é uma coisa fundamental, isso está na lei das SA. Então, hoje, esse é o grande desafio da Petrobras. Como é que nós vamos reproduzir alguma coisa que tenha suporte, que tenha as receitas de pré-sal hoje? Então, quando a gente fala das reservas provadas, hoje, em 2024, a Petrobras apresentou um total de 11,4 bilhões de barris de óleo equivalente. Os olhos dessa expressão barris de óleo equivalente, porque eles convertem o gás em barris equivalentes de petróleo para poder tomar, literalmente, banana com abacate. 85%, isso corresponde a 13,2 anos de produção nesse nível de produção de hoje. Claro que, a se manter isso, o que acontece? No final dos 13,2 anos, nada se incorporando, acabou, não tem nada. Não é isso. Não é isso que se quer. 85% das reservas concentradas no pré-sal e, portanto, uma vez mais, um desafio de manter reservas com esgotamento progressivo desses campos maduros. Então, uma questão que se coloca: quais seriam as alternativas para a Petrobras, além das fontes fósseis domésticas? Essa palavra aqui é importante. Seria biorefinarias, diesel verde,
combustível renovável de aviação, chamado SAF, hidrogênio verde, captura e armazenamento de carbono, enfim, nada disso é novo. Pensar em como poderia suprir energia renovável firme para a economia digital, explorar o mercado do carbono e soluções de baixo carbono. E aqui, porque eu usei a palavra doméstica antes, a empresa cogita também uma possível ampliação internacional, uma política que já deu errado no passado, com aspectos, como chamar assim, complexos. E também investimentos em tecnologia de recuperação, que é recuperação de óleo, aumentar. Os nunca produzem completamente o óleo que se encontra ali dentro. Os riscos e armadilhas não tem nada a ver com rocket science. Em primeiro lugar, e maior de todos, ignorar o gigantismo, desafio estratégico para a empresa, é um desafio que nunca é tratado. Muitas vezes a gente se depara com situações e fala, mas eu vejo, não, mas isso só vai dar resultado daqui a 15 anos. É mais um risco. Não é porque vai dar resultado daqui a 15 anos, você pode esperar, você não pode esperar. Tem que acelerar. Ignorar a realidade climática no ar. Por outro lado, ter pragmatismo para supor o consenso, quer dizer, para não supor que o consenso verde é absoluto, então, inclusive na própria Europa. Repetir a lógica da campanha nacional, que é um risco presente, diante da liderança atual da empresa, da liderança do próprio PT. Politização das escolhas estratégicas, também isso aqui é uma coisa que tem altíssima probabilidade de acontecer. E ela precisaria considerar que existe uma competição internacional que faz uma transição com foco em valor. Ou seja, o objetivo não é outro que uma empresa realmente gerar o valor que a empresa precisa. Para concluir aqui, eu passei 3 minutos, mas você teve 3 minutos na apresentação. Obviamente, o Petrobras tem um papel irrecusável e indelegável, protagonista na transição, mas falta pragmatismo responsável e visão de longo prazo. Deveria equilibrar papel estatal e disciplina financeira, mas a história recente do processo não autoriza qualquer otimismo em relação a isso. Deveria liderar esse processo com responsabilidade e foco na racionalidade econômica, sabendo que a transição não será linear, mas é inevitável, demorada, com maior ou menor sofrimento para a empresa, a partir da sua capacidade de enfrentar o desafio com competência, oportunidade e gestão racional. E é impossível não concluir sem desnudar o elefante na sala. Seria a privatização a única saída possível para o desafio estratégico? Muito bom. Parabéns. Pedro, então, se você pode nos esclarecer um pouco, tem essa questão da margem equatorial, que chama, né? A pergunta é a seguinte: o tempo de você aprovar os EIA-RIMAs, licenças ambientais, etc., preparar o investimento, levar os equipamentos, começar a extrair o petróleo e comercializar. Esse prazo todo, te pergunto, não acaba coincidindo com o início do declínio de utilização de petróleo no mundo? É viável essa margem equatorial? É uma coisa que você tem indicações, você tem campo bastante produtivo já encontrado por outras empresas, só que a conformação geológica, segundo o que eu disse, não é a mesma da nossa margem equatorial. Não é exatamente a mesma conformação geológica. Então nós temos aqui uma grande incógnita. Vai ser alguma coisa que tenha poder, a exuberância
pessoal, ninguém sabe. Agora, se a gente está falando de prazo de 13 a 20 anos, nós estamos em 2025, a aritmética diz que você tem razão. Coincide, né? O início do declínio. Sim, lembra que nós estamos falando, sempre, mencionei aqui hoje, sempre se discutia muito quando seria o pico, seria na década de 50, depois caiu para a década de 40. Mas eu acho que até isso hoje é muito questionável. Existe uma ênfase muito grande, novamente, em combustíveis fósseis e uma desvalorização à geração renovável. Então, aí você pega nos Estados Unidos, por exemplo, o fim daquele programa deles, com cerveja na época, alguma coisa assim, o Trump, na sua famosa lei maravilhosa, então, definiu Estados Unidos vive com muita força um programa de altamente específico, claro, 30% do CAPEX, o governo cobria bancado. Isso acabou também. Como é que se é possível blindar, se é que é possível blindar a empresa Petrobras do jogo político? Quer dizer, não tem nem plano estratégico. Onde é que vai ter? Aí depende do próximo governo. Se for um ou for outro, a empresa fica navegando. É possível blindar ou é sonho? Essa alguma empresa privada que muda o senhor a cada 4 anos, que tenha sobrevivido. Tá certo? Muda o conselho de administração e a diretoria executiva a cada 4 anos. Eu quando era presidente das empresas, eu perguntava muito. Eu sempre dava exatamente o exemplo da empresa norueguesa. Ali é resultado de uma maturidade política extraordinária. Primeiro, porque eles definiram que as receitas provenientes daqueles campos maravilhosos do Mar do Norte acabaram, né? A antiga Equatorial hoje está investindo no mundo todo. Os noruegueses, isso foi aprovado pelo Congresso norueguês, não sei se é unicameral lá, eles definiram que toda a receita proveniente da venda do petróleo ela iria para a constituição de um fundo que permitiria que somente os rendimentos reais fossem incorporados ao orçamento nacional para utilização conforme a decisão do Congresso norueguês. Um detalhe, o principal, ou seja, aquilo que fica no fundo, não é para ficar parado, era para ser investido. Onde? Em outros países, não podia ser Noruega, porque Noruega já tinha todo o risco da produção de petróleo. Então, primeiro mostra uma maturidade inacreditável, né? Se discutiu muito aí, né? Royalties de pressão, por exemplo, uma utilização que seria interessante seria gerar uma previdência por capitalização do Brasil. Se tivesse maturidade. Essa empresa mal assustatória, a Equinor, ela tem uma gestão completamente profissional, mas, de novo, fruto da maturidade política. O que está, para mim, constatado, indiscutível, é a nossa completa falta de maturidade política para ter uma empresa estatal que possa ser gerida com continuidade, com consistência, uma visão intertemporal, como empresa estatal. Por isso que eu falei do elefante na sala. Eu sempre dava o exemplo da Equinor. Diz, olha, é possível ter uma empresa estatal. E eu sempre fugia da discussão que eu era favor do ponto, porque eu achava que aquilo ia atrapalhar muito a minha gestão na pessoa. Começasse a discutir o favor do ponto, o transparente para privatizar. Nunca entrei nessa discussão. Sempre dava como exemplo. É possível, sim, ter. Basta ver o exemplo da Equinor.
Hoje, livre das amarras que eu não acredito. E um processo de privatização da empresa, todo o ruído político, ele também precisaria ser muito bem feito, levaria tempo para se preparar. Não é privatizador da CESP, doutor André. Quanto tempo você levou para preparar a CESP, para vender as diversas distribuidoras? Você não pode vender a Petrobras inteira, o poder é incalculável. Mas, enfim, não. Ministro, o senhor apontou que a nossa matriz energética é de razoável qualidade. Em compensação, a nossa matriz de transporte é uma tragédia. Do ponto de vista de um projeto nacional, tendo em vista o esgotamento das reservas, talvez não fosse mais viável e inteligente tentar começar a alterar a nossa matriz de transporte, por exemplo, com mais ferrovias e hidrovias? Eu acho que é totalmente correto. Porque quando a gente fala da matriz energética, a gente está falando de um aspecto da infraestrutura. Nós temos grandes problemas na infraestrutura brasileira, sendo que o principal deles é exatamente o grande prevalência do transporte rodoviário. Ainda hoje, por exemplo, o transporte pesado de não. Então, a resposta é rápida, seria melhor mesmo. Bom, Pedro, primeiro é uma honra ter você aqui na Fundação junto com a gente, né? Eu aproveitando, não vou perguntar para o presidente da Petrobras, mas para o ministro, né, de Minas e Energia, de um governo tão exitoso quanto o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Uma coisa que me intriga bastante, eu fiz algumas anotações aqui, até para minha memória não falhar aqui. Um país que tem 40% da matriz energética de fontes renováveis. Né? Um país que tem, vamos diferenciar, matriz energética e matriz elétrica. Né? Mas um país que tem no petróleo e derivados 32% toda a produção, biomassa e biocombustíveis 18%, hidrelétrica na matriz energética representa só 13%. Quando a gente vai para a matriz elétrica, né, as hidrelétricas representam 55%, as eólicas 13%, solares 12%, gás natural, você já falou, 10%. Mesmo com todo esse potencial, o custo de energia no país representa quase que 5% da renda familiar. É o maior do mundo. 90 centavos mais ou menos por quilowatt-hora. O que explica um disparate desse? E por que a última hidrelétrica inaugurada, grande hidrelétrica, inaugurada no país, foi em 2016, que foi a hidrelétrica de Belo Monte. Né? Depois veio Giral, Santo Antônio, mas a maior, Belo Monte. O que explica um custo de energia tão alto como esse e qual país no mundo pode ser competitivo com um custo de energia desse? O que explica o custo da energia não é o custo da energia. São penduricalhos que são colocados nas tarifas para financiar as mais diversas coisas. E a gente olha sobre tarifa, 50% sobre a produção brasileira. Se a gente tivesse um custo de energia mais competitivo, era uma situação completamente diferente. Isso aí faz parte do chamado custo do Brasil. O nosso custo de energia é um absurdo. Porque não tem a ver com o custo da energia, tem a ver com esses penduricários, essas coisas, tudo isso, são daquilo, certo? Música e tudo, assim. É um monte de coisa que é colocado que realmente faz com que o consumidor... Essa é uma grande questão. Tem políticos aqui na nossa discussão,
Quem é que defende o consumidor? O consumidor espalhado. Não existe uma defesa do consumidor. Se houvesse uma defesa do consumidor, tivesse força, você começaria a resolver o problema que ninguém defende. Todo mundo, os lobbies organizados, não existe uma das chamadas maiorias desorganizadas, não. Os lobbies são todos setores organizados que vão para Brasília como cupim para corroer um pouquinho mais, seja o contribuinte, seja o contribuinte. Essa é a razão. A segunda parte da sua pergunta, a questão é, hoje em dia, aqui nós temos, aonde estão os possíveis grandes reservatórios? Estão no norte do país. Aqui você tem grandes questões. Belo Monte, por exemplo, é uma represa que teve seu projeto inicial completamente modificado, porque tinha que ser um projeto em linha dada. Não podia ser um projeto desregulatório. Pela tremenda inundação, tremendo impacto ambiental, deixou de ser aceitado, com razão, uma hidrelétrica. O que significa isso? Que Belo Monte tem capacidade instalada e teria a condição de produzir o dobro da energia média da usina. Ela tem que ter aquela capacidade instalada para produzir o máximo quando tem linha d'água. Então, 6 meses do ano, ela usa, sei lá, 20% das turbinas. Então, e a outra questão relevante aqui é a transmissão. Hoje em dia, a gente tem, quando a gente vê eólicas e solares, as eólicas e solares, elas acabaram resolvendo um problema clássico do Nordeste, que era a inexistência de produção perto da demanda. Então, o tema do Nordeste, ele melhorou muito com as eólicas e a geração solar. E elas têm digamos assim, uma combinação perfeita com a hidrelétrica. Por quê? Porque se não consegue armazenar dentro, como a ministra aqui mandou, considerando essa possibilidade, nem a ministra não fez, e nem a luz do sol. Ou você gera naquela hora, você não tem bateria. É uma coisa que está em instituição. Mas você consegue armazenar água. Então, quando você está com produção máxima de eólica e solar, você pode diminuir a hidrelétrica segurando a água para produzir à noite, em períodos que não existe aquela produção. Houve determinados períodos em que a energia solar e eólica no Nordeste respondeu com um número bastante expressivo, da demanda, talvez acima de 40. Então, eu não acho que se possível mais de pensar em grandes hidrelétricas. Por essas razões que eu mencionei. Primeiro, tem que ser com cuidado. Segundo, tem um custo de transmissão elevadíssimo. Aí volta para aquela discussão anterior, que é o tema do custo de energia. Ministro, parabéns pela palestra. Na primeira parte da palestra, o senhor discutiu o aquecimento global, a necessidade de novas matrizes energéticas, né, e diminuir, né, a dependência do uso do combustível fóssil, né. Na segunda parte da palestra, falando sobre Petrobras, a gente apresenta como um problema o fato de estarem reduzindo as reservas e, eventualmente, a lucratividade da empresa no futuro, né. Mas isso não é necessariamente ruim, né, para o país ou para a humanidade, né? Então, o que é bom para a Petrobras é ruim para o país e vice-versa? Aqui é realmente a gente fazer a distinção, por isso que eu fiz essa abordagem entre a visão macro e a visão micro. Quando a gente faz a visão microeconômica, olhando Petrobras enquanto empresa, é da responsabilidade dos administradores da empresa pensar na sobrevivência do mas não precisa ser com combustível. Não precisa ser com combustíveis fósseis. O que eu estou dizendo, o que eu estou reclamando, é a inexistência completa de uma visão estratégica que diversifique de fato.
em situações, em circunstâncias que é requerido um tempo que está se esgotando. Ainda tem até 2030, daí começa a reduzir, mas esse tempo está se esgotando. Não existe a perspectiva, não existe um plano crível, uma visão estratégica. Porque quando se fala, por exemplo, vamos fazer expansão internacional, todo mundo lembra aqui quando eu usei a palavra completa, do problema que existiu daqueles campos petrolíferos na África, sistemas horrorosos de corrupção, aquelas coisas todas. Quer dizer, se você não tem uma gestão com credibilidade, uma gestão que é vista como isenta, que está olhando realmente a racionalidade econômica, ninguém acredita na partida que fazer expansão internacional ou voltar a investir em refino é uma coisa que não deixa uma certa preocupação. Então, eu acho que está certíssimo aí na tua avaliação da contradição em termos dessa nossa conversa. Em minha defesa foi assim proposto, mas essa contradição, ela é uma contradição que sempre existe entre o mato e o livro. Boa tarde mais uma vez, parabéns pela sua exposição, já tive o prazer de ouvi-lo e vê-lo várias vezes e cada vez me convenço mais da sua capacidade profissional e a sua habilidade no trato das coisas. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com a Petrobras pelo fato dela ser, como você já colocou, ora bem administrada, ora mal administrada, essa troca de diretoria. E pergunto, não existiria ainda que mantivesse esse modelo estatal, que eu acho que não é o melhor, uma condição de padronizar na estrutura de baixo a qualidade de uma administração? Como é que isso poderia ser feito na sua visão? Vou usar aqui como paradigma o Banco Central. O país tem um Banco Central independente. Gosto ou não das pessoas indicadas, elas têm mandato. Isso foi conquistado, não tenho certeza, mas por uma emenda constitucional ou por uma lei complementar. Eu acho que se a gente tiver uma disposição política, um amadurecimento para fazer alguma coisa desse tipo, tivesse uma emenda constitucional para definir que a empresa teria uma gestão profissional e orientada estritamente pela racionalidade, uma visão de ter um patrimônio do brasileiro, patrimônio nacional. Se isto não acontecer, o que a gente assiste agora, a gente tinha uma... E com a colaboração do Supremo, vamos falar aqui, então, existia a lei das estatais, todos foram feitos no tempo do CNTM, até a participação que ele a oportunidade de contribuir, definia que o cargo de conselho de empresas estatais e de diretoria tem que ser por pessoas com experiência, com conhecimento e desvinculação política. E aí se muda por uma medida provisória, se não me engano, na lei das estatais, o assunto vai, depois aí, se muda, em medida provisória se nomeiam todos os conselheiros disciplinares. Vai para o Supremo valida, não deveria validar a lei das estatais, mas fez a famosa modulação. Modulação é acomodação. Senão isso tudo bem, mas nós não vamos prejudicar quem está nomeado. Quem está nomeado pode causar um prejuízo permanente. Então, assim, responder objetivamente a pergunta, sim, e teoricamente é possível. Olha, eu preferiria uma emenda constitucional, porque eu não acho que uma lei complementar deveria. Mesmo emenda constitucional hoje,
com o Centrão, eu estou aqui na casa do partido do Centrão. Mas. Não, opa. Desculpa, falei Centrão não. Centrão não. De centro. Muito bem interrompido. Está perdendo aqui. Isso é brincadeira. Um pouquinho. Mas, mesmo emenda constitucional, a gente vê umas emendas sendo aprovadas com barbaridades, por causa dessa hegemonia dos centros. Eu me considero do centro, né? Certo. Eu não estaria aprovando centro. O ministro, além de economista, ministro e tudo, faz uma exposição que a gente tem que ter muita cautela em comentar, né? Porque é uma pessoa que geriu o ministério dessa importância e uma empresa talvez a maior da história do Brasil. Então, isso nos inibe um pouco. Não deveria. Mas eu queria fazer um comentário também, seguindo o seu raciocínio, mais do que uma pergunta, um comentário, que dividiu, como você falou, uma visão macro e depois uma visão mais específica e micro, né? A primeira questão da visão macro, né, que eu acho que você concorda, né, é a revolução industrial feita e no ritmo com que ela pegou no final do século XIX e no século XX, por causa do domínio do combustível fóssil, carvão, e depois o petróleo, que era o combustível fóssil portátil, né? Então, realmente isso aí foi uma coisa extraordinária para a humanidade, né? Só basta comparar a expectativa de vida que a gente tinha há 400 anos atrás e agora que a gente tem agora. Então, não adianta, não é correto você demonizar todo um período do século XIX e do século XX e aqueles que investiram nisso, inventaram e aperfeiçoaram e fizeram o que fizeram, né, que levou que a expectativa de vida da gente saiu de 50 para 80, 70, mas já é 80, a gente está chegando nisso aí. Então, a primeira coisa é isso, né, evitar o nós contra eles também nesse aspecto, né? Apontar o dedo para o passado, para os culpados. Os culpados é o Reino Unido, é os Estados Unidos, é a Rússia, isso, é a Alemanha, etc. Né? O que o engenheiro faria em 1850 com a utilização sem o vapor, depois com o carvão e depois com o petróleo? Né? Não, então isso é uma coisa, né? E também o outro aspecto importante é o êxito que as pessoas não reconhecem, né, da pregação e da missão da Organização das Nações Unidas na colocação dessa pauta no final do século, depois que ela se convenceu com as evidências crescentes científicas que você falou. E foi um processo que levou 50, 60 anos. No final do século XX. No século XX. Esse convencimento levou 50, 60 anos. As evidências levaram 50, 60 anos para a ONU, no Rio, em 92, lançar esse repto ao mundo todo, né? E a consciência do ministro, que é um economista, já é uma prova de como a ONU teve êxito. Provavelmente você não tinha essa consciência em 1992. Não. Não tinha, né? Ninguém tinha, quase ninguém tinha, né? Pouquíssima gente tinha, né? No mínimo desconfiava. Desconfiava, sim, digamos assim. Sim, mas uma pessoa da responsabilidade dele. Agora, falar como ele fala, né, mostra que a gente tem que ver que a ONU teve grande êxito, porque isso é uma mudança de mentalidade em 20 anos, em 30 anos, mundial, de como a gente viveu durante 200 anos. Não é brincadeira um negócio desse. Não é brincadeira. Você pega uma Alemanha, uma Volkswagen, né, para sair da super engenheiro, super capacidade, né, passar para abandonar o combustível fóssil para passar por veículo elétrico. Isso é brincadeira? Você acha que se não houvesse um convencimento e seriedade nesse convencimento puxado pela ONU, a Alemanha faria isso? A Volkswagen faria isso? Né? A Toyota faria isso? Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter calma nisso. E nesse processo, né, eu acho que tem que ser otimista, porque mudar a forma como a gente viveu há 300 anos em 30 anos mostra uma racionalidade da humanidade fantástica. Agora, tem percalços, né? Esse percalço da geopolítica, né, que você falou, é um percalço, né, porque a causa do combate ao aquecimento global é uma causa supraclassista. Não tem essa história de proletário e burguês, de rico e de pobre, de nós e de eles. Não tem essa causa, não é uma causa nacional, é uma causa supranacional. É uma causa que tem que ter uma gestão global, cooperativa, né? E a gente está sendo agora acossado, né, por um surto de nacionalismo, né?
É um surto. Você falou dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem esse revertério do Trump, mas na gestão do Obama, né, eles avançaram muito. Eles não participavam de nada dos Estados Unidos em relação à questão ambiental. Em Copenhague eles nem foram. Né? Na gestão do Obama, ele avançou bastante, você reconheceu, né? Agora o Trump ganhou a eleição. Ganhou a eleição, mas ele pode perder daqui a 4 anos. Porque ainda 3 anos e 6 meses. Pois é, 3 anos e 6 meses. Porque os Estados Unidos é uma democracia, ainda é uma democracia, né? Então esse é um caso, né? Mesmo a potência hegemônica como os Estados Unidos, no gestão do Obama, estava avançando. E o Trump é um episódio que eu espero que seja superado, né? O caso da Rússia é um caso perdido, né? Porque a Rússia, infelizmente, nunca conheceu a democracia, sempre foi um país autocrático no czarismo, nos soviéticos e tudo. E ela, a causa dela é uma causa imperial. Ela acha até que vai ser beneficiada, porque o território dela vai ser beneficiado com o aquecimento global, e toca-lhe pau no petróleo, invade a Ucrânia, entendeu? A China e a Índia é um caso, como você falou, de pragmatismo de países que tem um problema de pobreza muito grande a ser superado, né? Então, mas isso aí tudo é uma causa, é um surto de nacionalismo, né? Vamos dizer assim, até compreensível, né? Numa mudança tão grande como essa que a gente vive, né? Que a ONU propõe, que é mudar a forma como a economia se movia, né? Porque a energia é o sangue da economia, né? É ela que move a economia, né? E a gente está mandando mudar o sangue, né? Da economia toda, né? Da forma como a gente vive, como a gente consome, como a gente come, né? Não é brincadeira. Eu acho que a gente tem que ter esperança, né? E a esperança, senão a gente entra no desespero, né? Não tem o que fazer mais, então vamos gozar o que tem aí. Essa geração ainda goze o resto e entregue seus netos e bisnetos à desgraça, né? Então eu faria esse comentário positivo de minha admiração à sua adesão tão consciente à causa da ONU, né? E na parte da microeconomia, isso aí é uma coisa altamente polêmica, você mesmo acabou de dizer, né? O drama que a Petrobras vive, né? Entre a causa da humanidade e a causa da empresa, né? Realmente não é brincadeira, né? Uma escolha dura como essa, né? Mas eu faria alguns comentários. A primeira delas é a questão da margem equatorial, né? Que o André já lhe provocou, né? Então realmente é uma coisa muito perigosa e duvidosa, né? Se isso vai dar certo ou não, né? Vai dar certo ou não, porque os prazos são muito apertados, né? É um risco muito alto, né? E infelizmente, ainda com esse quadro conturbado na política, né? A economia e a questão ambiental não se entendem, não sentam na mesa para conversar de forma como adulta, né? Então, fica aquele movimento pendular, como você falou, em relação à lei, né? Eu me seguro aqui porque você está me segurando lá, e fica essa falta de adulto na sala, né? Na questão da Noruega, é muito importante o que ele colocou, né? A Noruega definiu como é que as receitas iam ser feitas e passa pelo Congresso, blá, 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 blá. No nosso caso, né, o que aconteceu? Todo esse vigor do pré-sal e os royalties foram distribuídos de uma forma completamente clientelística. É como se fosse um Congresso fazendo emendas paroquiais. Você pega uma situação de Ilha Bela aqui, uma coisa linda, maravilhosa aqui, que recebe um dinheirão, um monte de dinheiro, não tem esgoto, não tem água, não tem água, não tem esgoto, não tem balsa, promove festas gigantescas, uma farra. Os royalties do Brasil, os royalties são farras municipais, né? Que depois, quando passam, não sei como é que eles vão fazer depois, quando acabar. O que eles fazem com aquilo, né? Então esse é um exemplo de como o pré-sal totalmente diferente da Noruega, né? O raciocínio do pré-sal em relação aos royalties foi o raciocínio do Congresso Nacional com suas emendas de show de Wilson Safadão lá em Itabuna, né? Wesley Safadão. Você conhece, você falou? Safadão é diverso bom. Não, esse cara Conhece, mas nossos filhos conhecem. Conhece, ele é o maior mito lá no Nordeste. Mas o item C era uma coisa muito importante que ele disse do Nordeste. O Nordeste, com essa questão antes disso, né? O que ele falou para a gente, então, da missão
e da transição, e da visão estratégica. Não teve e não tem. Eu vou lembrar um caso da Dilma, né, em 2014, a gente do PV procurou ela porque a gente queria que ela direcionasse a Petrobras mais para o investimento, virar uma espécie de empresa de energia. Como é que elas estavam fazendo na Europa? Pois é, copiar. Ela falou para a gente lá, ô Eduardo, você não se meta nisso não, porque você entende de previdência, de seguridade social e eu entendo de energia. Esse negócio de energia sustentável é coisa de boutique. Isso aí isso foi em 2014, ou seja, há 10 anos atrás. Ela achava que energia solar e energia eólica, com todos os problemas que ela já tem, de aperfeiçoamento, era energia de boutique. E que a Petro... Isso era presidente. Dilma. Dilma. Presidente em 2014, né? Então, veja, né? Isso se reflete nessa falta de visão estratégica, né? Se lá atrás, há 15 anos atrás, a gente continuasse explorando o pré-sal de forma mais correta e investisse também na formação da Petrobras como empresa de energia, o Brasil tem a questão do etanol. O etanol é uma coisa extraordinária. Ele falou na questão do transporte, né? O Brasil, e aliás, é uma empresa estrangeira a que mais acredita no etanol do Brasil, que é a Toyota. Que a Toyota, inclusive, está brigando com a China, né? Com os chineses, né? Porque ela quer fazer uma transição, né? Aqui no Brasil, usando os híbridos com etanol, enquanto a gente não tem a capacidade de... Está correta. A Toyota não deixa de estar correta, né? E o Brasil não valoriza o potencial. Mas eu só quero, reforçando o que você está falando, dar o exemplo do problema... A Petrobras ela não tinha um certo investimento nessa questão do etanol e ela sempre teve um pé atrás em relação a ele? Sim, mas... Tá certo, mas eu só quero, reforçando o que você está falando, dar o exemplo do problema da... Ela não tinha um certo investimento nessa questão do etanol e ela sempre teve um pé atrás em relação a ele? Sim, mas nós tínhamos, quando eu cheguei na Petrobras, a Petrobras estava enfrentando os problemas, um endividamento, a maior dívida corporativa do mundo, de 150 bilhões de dólares de dívida, sérios problemas, uma desmotivação interna, uma moral assim derrubada por causa do Lava Jato. Eu tive cenas assim que eu me emocionei muito, porque o funcionário da Petrobras virava para mim, presidente, antes desse negócio do Lava Jato, eu andava na rua, as pessoas olhavam esse funcionário da Petrobras. Agora eu ando na rua. Era o que antigamente era o Banco do Brasil. Exatamente. Agora eu ando na rua e diz funcionário da Petrobras. A mesma coisa, só com entonação completamente diferente. Então, assim, era um negócio horroroso. Mas eu cheguei lá, eu lidei com isso, mas um dia, no meu discurso de posse, lá, em 90 dias, eu apresentar um plano estratégico e tinha uma vertente no plano estratégico relevante sobre as alternativas estratégicas para lidar com o tema do esgotamento do petróleo em cima de energia renovável. Eu saí em junho por causa da crise dos caminhoneiros, o Ivan Monteiro assumiu, ficou até dezembro, aí assumiu o Roberto Castelo Branco. No dia que ele assumiu, suspendeu todos os planos estratégicos e mandou concentrar na exploração, aumentar a exploração dos poços de alta produtividade, ou seja, explorar mais rápido. É a história de que o atual presidente diz, vou até a última gota. Essa é a intenção dele. Mas aí eu estou dizendo o seguinte, 2 anos mudou o presidente da empresa, o novo presidente que chegou fez tábula rasa de um planejamento estratégico aprovado, com toda a responsabilidade, e ficou no curto prazo. Por causa da falta de capacidade do Brasil de ter um planejamento estratégico numa coisa tão importante como essa. Então, só terminando, então, a questão do Nordeste é uma questão extraordinária, né? Porque o Nordeste, pela primeira vez, tem a possibilidade de ter uma larga e oferta de produção de energia na porta. Com a questão da transmissão. Porque hoje você produz energia e se perde. Porque não tem onde aplicar. Por quê? Porque agora é a vez do Nordeste. O Nordeste agora é a nossa Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita do Brasil é o Nordeste na produção solar e eólica. São Paulo sempre a sua vez. Agora, hoje a energia está no Nordeste. A energia limpa está no Nordeste. Mas ninguém tem coragem de atacar essa questão de frente, né? E terminando, então, porque já acabou o tempo, eu concordo com ele, né? Eu acho que a solução melhor é a privatização. Agora, é claro, isso é uma discussão muito complexa, não é fácil, né? Que privatização? Como fazer privatização?
qual é o compromisso dessa empresa privatizada com o Brasil, né? E essa é uma coisa a ser discutida, né? Mas do jeito que está, ela é um aparelhão. É um aparelhão. Ótimo, definitivo. Obrigado, Eduardo. Não, não tem comentário. A próxima pergunta é do vereador lá de Concórdia, o Carlos Trubes. Ministro, duas questões simples. A primeira, lembrando 2001, quando eu o conheci como gestor do grupo coordenador da Lei de Eficiência Energética, que resultou na Lei de Eficiência Energética, e a indústria de transformação trabalhou muito para ajudar o Brasil a encontrar equipamentos, pesquisar equipamentos com mais eficiência para reduzir o consumo energético. Aquele foi um momento também de transição. Agora nós temos a questão solar fotovoltaica. Uma questão política, uma questão também que já envolve muitos temas tributários e que vem impedindo, de certa forma, um crescimento mais rápido do consumo dessa fonte alternativa de energia. Haja vista que existe um corredor solar que vai do norte do estado de São Paulo, norte e nordeste, até o norte do país, como um corredor solar, e nós vemos como municípios, outro dia eu analisando o meu município através do Google Earth, eu pude perceber quantos telhados ainda nós temos sem aplicação de painéis solares. Eu tenho um painel solar, uma usina solar já de muito tempo. Então eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desses dois aspectos e também, ou desses dois pontos de vista, e como é que nós poderíamos superar e ajudar utilizando de uma política de incentivo ao uso da energia solar. Bom, eu estou entendendo que, segundo aspecto, eu entendi perfeitamente, que é o tema como é que poderíamos incentivar o uso da energia solar. O primeiro aspecto, eu fiquei em dúvida sobre exatamente o que você falou do tema da eficiência. Em primeiro lugar, eu acho que fazer o registro aqui de aquele momento da gestão da energia foi um momento bonito de cidadania. Né? Eu participei de todos os planos econômicos que eu ajudei como secretário executivo do Ministério da Fazenda, depois como ministro da Casa Civil, a implementar o Plano Real, e depois surgiu a crise do México, a crise da Rússia, a crise da Ásia, a própria crise brasileira. E eu era parado na rua com pessoas estranhas, cidadãos, cidadãs, e, invariavelmente, antes do apagão, era para me jogar praga. Eu estou falando literalmente. Absurdos, que eu fez, blá, blá, blá. No apagão, as pessoas me paravam para dizer: estou cumprindo minha meta. Esse negócio assim me deixava muito emocionado. Eu, depois refletindo, concluí que foi uma das poucas chances, não foi a única, que cada família brasileira podia dar sua contribuição pessoal para a solução do problema nacional. Então, assim, realmente, para mim, foi um momento assim, muito, muito. Lembro que depois que o presidente me designou, a imprensa me procurou, porque aí ficou o negócio de ministro apagão, eu fiquei conhecido como ministro apagão. O jornalista me perguntou, é da Folha, você se incomoda de ser chamado ministro apagão? Eu disse: eu não me incomodo. Se der certo, ninguém vai lembrar disso. Se der errado, não tem problema não. O tema da eficiência, né, foi muito interessante, porque isso tem um trabalho de tese feito na Universidade da Califórnia por gringos, tem brasileiro, que diz que foi o maior programa de redução voluntária de consumo de todo mundo e de todos os tempos, e que deixou redução permanente. A gente buscou 20% de redução do consumo, e quando acabou a obrigação, quer dizer, todas aquelas metas de consumo individual, não voltou tudo, voltou só metade, não voltou tudo. Então, assim, foi realmente uma coisa muito, me marcou muito pessoalmente. O tema dos incentivos de energia, aqui
aqui, a grande realidade, ou a gente tem um incentivo verdadeiro de natureza econômica, ou a gente vai ter artificialismo de incentivos como esses que inflam as contas de. Então, é um tema super importante. Outra coisa que é super importante, por exemplo, a gente falou aqui, falamos da Noruega. Se a gente tivesse feito o que eles fizeram lá, a gente poderia fazer com que o subsídio, que o orçamento da União tivesse um programa de equalização de preço de CAPEX, de investimento em placas solares, e aquela coisa que você gasta uma vez e acabou, você não fica gastando permanentemente, você ajuda a fazer a instalação do equipamento, mas com recursos, com verbas orçamentárias, tendo como fonte uma fonte permanente, que era os retornos da energia, por exemplo, dos royalties do pré-sal e por aí vai. Então, assim, eu acho que tem que ser estimulada a pergunta é como. Como não cair nos erros que nós vemos. Doutor Pedro Parente, queria agradecer demais a gentileza de vender pela Fundação de Vasco Democrático. Foi, sobretudo, excelente. Tenho certeza que os companheiros todos gostaram demais pela clareza, pela efetividade. E os nossos espaços aqui estão sempre abertos para a gente, para a sua qualidade, né? Aqui para participar. Se quiser falar no final, a palavra é sua. Só queria agradecer de novo, dizer que, olha, assim, olhos bons, muito bons olhos de surpresa positiva, que um partido político hoje no Brasil abre espaço para uma discussão como essa, sem querer me valorizar, nem isso é uma discussão sobre questões verdadeiramente nacionais que tocam o interesse público. Eu acho, sinceramente, que é uma coisa polêmica, uma coisa que anda muito em falta em Brasília é o interesse público. Eu acho que isso é